O Guia de Investimentos. Aprenda a ganhar dinheiro investindo como os ricos. Robert T. Kiyosaki. O que soa melhor? Ser financeiramente confortável ou ser rico? Pois saiba que a responsabilidade está em suas mãos. Se você tomar a decisão de ser rico e adotar a mentalidade dos ricos, não há motivo algum para não alcançar esse objetivo. Em O Guia de Investimentos, Robert Kiyosaki mostra como as pessoas ricas fazem investimentos. Ele mostra que as pessoas ricas tomam decisões fundamentalmente diferentes das pessoas pobres e de classe média. Kiyosaki explica como você pode mudar a maneira de abordar a tomada de decisões financeiras e encontrar o caminho para as riquezas. Os 10% mais ricos têm 90% do dinheiro porque investe de uma forma que a classe média não investe. Você já ouviu falar da regra 80-20? Essa regra afirma que 80% do nosso sucesso vem de 20% de nossos esforços. Bem, isso pode ser verdade para o sucesso geral, mas para o dinheiro a regra é 90-10, porque a realidade nos mostra que 10% das pessoas têm 90% do dinheiro. E essa regra se aplica em muitas esferas da vida. Pense nas estrelas de Hollywood mundialmente famosas e pense em quantos atores estão esperando que alguma oportunidade apareça entre shows. Sim, 10% dos atores ganham 90% do dinheiro. O mesmo vale para atletas, músicos e, claro, investidores. Um artigo do Wall Street Journal confirmou isso, observando que 10% da população possui 90% de todas as ações nos Estados Unidos. Por que as pessoas ricas podem acumular tanta riqueza? Bem, uma das razões é que alguns investimentos são simplesmente impossíveis se você não é rico. Quando o autor ainda era um jovem com pouco dinheiro, perguntou a seus amigos ricos se ele poderia se envolver em seus negócios. Mas apesar da sua amizade, a resposta sempre foi não. Não porque eles não quisessem ajudá-lo, mas porque isso era ilegal. A Comissão de Valores Mobiliários nos Estados Unidos restringe certos investimentos a investidores credenciados, isso é, pessoas com um patrimônio líquido de 1 milhão ou uma renda anual consistente de $200 mil. Qualquer pessoa que vale ou faz menos do que isso simplesmente não pode se envolver. Agora, há boas razões para impedir que pessoas sem muito dinheiro no banco façam investimentos potencialmente arriscados. Mas essas regras também impedem as pessoas mais pobres de fazer os melhores investimentos, os investimentos dos ricos. O primeiro passo para ser rico é adotar a mentalidade dos ricos. É comum a classe média demonstrar seu entendimento de segurança financeira com frases do tipo: dedique-se aos seus estudos, trabalhe duro, poupe dinheiro e então você vai se dar bem. Parece familiar? Provavelmente você deve ter ouvido isso em algum momento da vida. Mas a verdade é que esse conselho nunca vai te deixar rico. Em vez disso, manterá você nos 90% que tem apenas 10% do dinheiro. Então, como os ricos se aproximam dos ganhos financeiros? Eles certamente não trabalham em um emprego até a aposentadoria. Em vez disso, eles compram empresas e fazem investimentos. Para começar, os funcionários inevitavelmente têm menos dinheiro para investir. Por exemplo, digamos que você queira economizar $1.000 do seu salário. Bem, primeiro você tem que pagar impostos. Então, para economizar $1.000, você terá que ganhar, digamos, $1.300. A inflação reduzirá o valor da sua poupança a cada ano e você pagará impostos sobre os juros que ganhar. Não soa como uma receita para a riqueza, não é? Os donos de empresas, por outro lado, têm mais dinheiro para investir porque tiram seus ganhos antes dos impostos. Ao contrário do empregado que precisa economizar com a renda tributada, o proprietário da empresa primeiro compra os ativos e depois paga os impostos. Como tal, um empregado tem menos dinheiro para investir em ativos que podem gerar riqueza. Não parece justo, mas é assim que o sistema funciona. É difícil para um funcionário ficar rico porque ele dá muito dinheiro ao governo primeiro. E há outra razão pela qual a propriedade e o investimento das empresas são melhores caminhos para as riquezas. Os investidores muitas vezes enfrentam menos riscos do que os funcionários. Muitas pessoas confiam em empregos, poupanças e pensões para a sua segurança financeira.
Mas a velha noção de um emprego estável para a vida simplesmente não se aplica no mercado de trabalho atual. Funcionários são demitidos o tempo todo. E o que acontece com o preço das ações de uma empresa quando permite que muitos funcionários saiam? Muitas vezes sobe. Então, estar do lado do investidor é geralmente menos arriscado do que estar do lado do funcionário. A alfabetização financeira pode desbloquear riquezas. Você pode explicar a diferença entre ativos e passivos? Ou calcular os índices de preço por ações de uma dívida por patrimônio? Muitas pessoas evitam investir porque a terminologia soa como uma língua estrangeira. Se você quiser entrar nos 10% que representam os ricos, no entanto, é a hora de investir em sua educação financeira. Primeiramente, é importante entender a diferença entre ativos e passivos. Os ricos nunca confundem os dois, mas outros os misturam o tempo todo. E essa é uma das razões pelas quais as pessoas ricas tendem a tomar melhores decisões financeiras. Vamos dar um exemplo comum. Você provavelmente já ouviu um proprietário dizer algo como: "Minha casa é um ótimo trunfo financeiro." Parece sensato, certo? Mas geralmente está completamente errado. Algo é apenas um ativo quando gera fluxo de caixa positivo, isto é, quando gera dinheiro. Digamos que sua casa vale $200.000 com uma hipoteca de 150 mil. Onde está o fluxo de caixa? Não dentro, mas fora, através de sua hipoteca, taxas, seguros e assim por diante. Claro, talvez um dia você vá vendê-la por um bom preço, mas você não tem garantias. Então é realmente uma responsabilidade. Entender ativos e passivos é um ótimo primeiro passo. Mas para fazer com sucesso os investimentos dos ricos, para ter imóveis ou comprar um negócio, você precisa ter uma profunda compreensão da terminologia financeira. Digamos que você queira comprar ações de uma empresa de tecnologia em crescimento e queira entender se é um bom negócio. Como você pode descobrir isso? Bem, o preço da ação diz muito pouco. Então, para realmente entender o valor, é preciso calcular e analisar medidas como a relação entre dívida e capital, retorno sobre o patrimônio, retorno do dinheiro em caixa e alavancagem financeira. No geral, se você nem sabe que sua hipoteca é um passivo e não um ativo, não é surpresa que você pense que os investimentos dos ricos são muito arriscados. Tudo parece arriscado se você não consegue entender. Portanto, gaste tempo desenvolvendo sua educação financeira, porque pode ser o melhor investimento que você já fez. Existem diferentes tipos de investidores, e cada um deles exige um diferente conjunto de habilidades e atitudes. Quando pensamos em investidores, frequentemente imaginamos banqueiros de Wall Street mal-humorados ou homens que gritam muito andando de um lado para o outro. Mas a palavra investidor pode ser aplicada a uma enorme gama de pessoas, de negociantes de títulos a fundadores de empresas. A taxonomia dos investidores começa com investidores credenciados e qualificados. O investidor credenciado: alguém com um salário alto ou com uma fortuna estabelecida que atenda aos requisitos legais para a escolha mais ampla possível de investimentos. Os investidores qualificados: tão ricos quanto os investidores credenciados, mas também são educados financeiramente. Eles estão equipados para analisar as finanças de uma empresa ou as razões por trás dos movimentos do mercado. Ambos estão sempre do lado de fora. Claro, eles podem comprar ações e prosperar dessa maneira, mas eles têm pouco controle sobre seus ativos. Em contraste, um investidor interno cria ativos em vez de comprá-los. O investidor interno constrói seu próprio negócio, seja uma agência imobiliária, uma startup de tecnologia ou algo totalmente diferente. Esse negócio pode se tornar um ativo valioso e ele pode usá-lo para gerar renda ou, eventualmente, vendê-lo. Para ser verdadeiramente o melhor investidor, um investidor sofisticado, um investidor interno precisa usar a experiência de construir seu próprio negócio para aprender a analisar outras empresas de fora. O investidor sofisticado sabe como fazer com que os impostos e a lei funcionem em benefício próprio. Começar um negócio é um caminho viável para a riqueza. Muitas pessoas pensam: eu nunca poderia começar meu próprio negócio.
Mas há apenas 120 anos, 85% da população era de agricultores independentes ou pequenos comerciantes. Em outras palavras, a grande maioria era de empresários. E você também pode ser um. Qualquer um pode começar um negócio e ficar rico. Se você quer se tornar um investidor qualificado ou credenciado, você já precisa ser rico. Mas começar um negócio requer apenas um pouco de criatividade. O autor desse livro é um exemplo disso. Quando criança, ele criou seu primeiro negócio a partir do nada. Ele viu que uma loja local estava descartando velhas histórias em quadrinhos e os persuadiu a deixar que ele levasse os descartes. Ele então abriu uma lucrativa biblioteca de quadrinhos, cobrando uma taxa de 10 centavos para os amigos da escola. De nada além de uma boa ideia, ele construiu um ativo. Uma razão pela qual muitas pessoas se retêm nessa jornada é tempo e dinheiro. Você tem que pagar as contas. Então você não quer desistir do seu trabalho, certo? Como você vai encontrar tempo para começar um negócio? É perfeitamente possível começar um negócio secundário, investindo somente uma parte do seu tempo. Alguns dos melhores líderes empresariais do mundo fizeram exatamente isso. Michael Dell começou a Dell Computers trabalhando meio período em seu dormitório na universidade e eventualmente ficou tão rico que decidiu focar somente nisso. Jeff Bezos iniciou a Amazon como projeto secundário trabalhando em uma garagem, e hoje sua empresa vale mais de 500 bilhões de dólares. Imagine se ele não tivesse tido coragem de começar as coisas em seu tempo livre. Depois de ter um negócio, você tem opções. Você pode reinvestir o dinheiro que gera em outros ativos. Você pode expandir o seu negócio e vendê-lo. Ou você pode publicá-lo. Todos os três podem ser rotas para riquezas que você nunca experimentará como funcionário. Todos nós temos o potencial de começar um negócio, mas talvez não saibamos como. Construa um grande negócio. Você sabia que Bill Gates não inventou o software que o tornou o homem mais rico do mundo? Ele simplesmente comprou de um grupo de programadores. Ele construiu um grande negócio, não um ótimo produto. E essa foi a chave para o seu sucesso. Construir um negócio é uma questão de dominar 3 aspectos. 1. Missão mestre. Uma empresa precisa de uma missão espiritual para orientá-la. Henry Ford incorporou isso. Sua missão não era ganhar dinheiro, embora isso seja exatamente o que ele fez em grandes quantidades. A missão da Ford era levar o carro às massas e democratizar o automóvel. Ele seguiu essa missão implacavelmente e as riquezas vieram depois. Encontrar uma missão espiritual orientadora que se alinhe com seus objetivos financeiros ajudará a mantê-lo no caminho certo. 2. Equipe. Todo líder precisa de uma equipe. Talvez você seja um contador, uma seguradora ou um advogado, mas é improvável que você seja todos os 3. E todos são importantes se você quiser um negócio de sucesso. Um fator comum entre os líderes de negócios é o conhecimento de que o dinheiro gasto em sua equipe é um investimento que quase certamente os tornará mais ricos. 3. Liderança. Toda equipe precisa de um líder. Qualquer um que, como autor, serviu nas Forças Armadas, sabe que as tropas não seguirão um líder pobre. Liderança é uma habilidade fechada em si mesma. Não é simplesmente sobre ser o melhor. Em vez disso, é sobre trazer o melhor para outras pessoas. Como você pode adquirir habilidades de liderança? Uma ótima maneira é se voluntariar. Em alguns grupos, ninguém quer a responsabilidade de liderar. Então, seja no trabalho, em uma instituição religiosa ou na sua comunidade, fale e se voluntarie para liderar. É uma ótima maneira de obter feedback e saber onde você pode melhorar. Todo empreendedor de sucesso pode se comunicar e vender. Levantar capital, anunciar, negociar, motivar sua equipe e fazer vendas. O que todos esses aspectos da vida empresarial têm em comum? Todos são cruciais para o sucesso e todos exigem habilidades de comunicação de alto nível. Se tornar um melhor comunicador deve ser uma das suas prioridades. Procure investir seu tempo em um programa de treinamento de vendas.
Essa é uma abordagem comprovada. Bons lugares para procurar são organizações de marketing, pois geralmente têm ótimos programas. Juntar-se a um desses programas pode fazer maravilhas. As pessoas tímidas, com medo do fracasso, aparecem do outro lado com as duas habilidades principais de um vendedor: a capacidade de comunicar o valor de um produto com facilidade e a ausência de medo diante da rejeição. Domine essas duas qualidades e você provavelmente será um comunicador poderoso. Esse traço vai brilhar não apenas quando você está vendendo o seu produto ou serviço, mas quando você tem que lidar com um investidor, negociar melhores condições ou despertar sua equipe. Para ser um grande comunicador, não pense apenas nas suas palavras. Sua aparência física é tão ou mais importante. Estudos de oradores públicos mostram que 55% do seu impacto vem da linguagem corporal, 35% de como eles falam e apenas 10% de suas palavras. Se você pensar nos líderes empresariais que conhece, provavelmente todos eles se parecerão. Aprender a se comunicar e observar pode ser valioso de muitas maneiras, assim como melhorar seu conhecimento financeiro é um investimento que vale a pena. Depois de dominar os negócios, você pode se tornar um investidor sofisticado. Uma vez que você começou um negócio e está indo bem, é hora de usar a receita e a experiência que você acumulou e levar as coisas para o próximo nível, tornando-se um investidor sofisticado. Como um investidor sofisticado, você terá mais controle sobre a administração, estrutura corporativa, tomada de decisões de investimento e impostos, que resultarão em retornos maximizados. Vamos olhar para um restaurante de propriedade de Bill e Jane, 2 trabalhadores. Eles operam como uma sociedade unipessoal, o que significa que eles têm uma fonte de renda. Eles pagam imposto de renda normal e pessoal e são responsáveis se algo der errado, como um cliente doente entrando com uma ação judicial. Um investidor sofisticado faria diferente. Ele teria 2 corporações. Bill seria o dono do restaurante e Jane seria a dona do prédio em que o restaurante está. Dessa forma, o risco está espalhado. Se um cliente adoece e processa o restaurante, o imóvel é legalmente separado e protegido. Enquanto isso, sob essa estrutura corporativa, despesas como seguro-saúde e honorários advocatícios são alocados como despesas de negócios e pagos antes de impostos. O imposto em si é pago a taxas corporativas mais baixas, menos risco, menos impostos, mais retorno financeiro. Como um investidor sofisticado, você sabe como fazer seu dinheiro trabalhar para você. O investidor sofisticado tem maior probabilidade de investir em imóveis, algumas ações e um empreendimento comercial. Com a experiência trazida pela construção de um negócio e investindo em sua alfabetização financeira, ele pode tomar as decisões de investimento dos ricos, identificar as melhores oportunidades, entender o que é realmente arriscado e o que não é. A abordagem média faz com que você trabalhe pelo seu dinheiro. A segunda abordagem permite que seu dinheiro trabalhe para você. Insta Insights. Investir é ter um plano e não somente focar em um produto ou procedimento. O plano deve levar seu dinheiro do ponto A ao ponto B, e para isso precisa de um veículo, ações, poupança ou imóveis. Investir é uma ação de objetivos diferentes para cada pessoa. Uma estratégia utilizada pelos grandes investidores é balancear seus investimentos em renda fixa e renda variável. Para saber qual o melhor investimento, você precisa ter um plano, saber onde quer chegar, qual o seu objetivo, qual o seu perfil de investidor, o que você quer com seu investimento. Investir não precisa ser algo muito complexo, muito menos um bicho de 7 cabeças. Não seja mediano. A maioria das pessoas acha que entende de investimento, mas, na verdade, elas são as pessoas que estão sustentando o mercado. Neste livro você aprendeu que, se você quer ser rico, você deve pensar e agir como um investidor rico. Isso significa focar na construção de um negócio e investir em ativos sem se concentrar no emprego e na poupança. Ao fazer isso, você pode construir e controlar uma carteira de investimentos que gera renda e aumenta sua riqueza.
Tire algum tempo para refletir verdadeiramente sobre qual é a sua prioridade. Estar confortável ou ser rico? Um não é melhor do que o outro, mas eles representam escolhas e resultados muito diferentes. Converse com seu parceiro ou família e desenhe os prós e os contras. Estar certo em sua decisão de priorizar se tornar rico lhe dará a mentalidade que você precisa. Você se verá mudando de dizer "não posso permitir isso" para "como posso pagar por isso".